Boa noite para vocês, né, primeiro. Então, olha só, a gente vai dar continuidade, então, um pouco daquilo que eu falei na última aula, né? Na última aula a gente entrou um pouco, né, nos parâmetros, principalmente de saneamento ambiental, só para vocês terem ideia um pouco da importância, né, dessa história, principalmente da parte de recursos hídricos, né, de abastecimento e de esgotamento sanitário. A gente depois vai voltar nesse assunto lá. Mas aí a gente vai começar primeiro já com o nosso foco inicial, que são as instalações hidráulicas prediais, tá? Que é falando basicamente dentro da edificação. A gente vai estudar também um pouco da parte externa, né? Que é a parte de tratamento, né? De captação e tratamento para consumo e depois de esgotamento e tratamento de esgoto. Mas esse a gente vai passar de uma forma bem superficial, que depois vocês vão ver isso com mais calma mais para frente no curso, tá? Então a gente vai falar mais sobre as instalações hidráulicas prediais mesmo. As instalações hidráulicas prediais, ela é dividida em algumas partes, tá? Ela é dividida em água fria, que a gente fala, tá? Que é basicamente o abastecimento. A gente tem a água quente, né? Que geralmente aí é para chuveiro e geralmente uma pia na cozinha, alguma coisa do tipo. Nós temos água pluvial, né, que é água de chuva, e nós temos o esgotamento sanitário, que é a partir do momento que as instalações de água viram esgoto, tá? Então, a gente vai começar hoje falando de abastecimento e reservatório, e depois a gente vai dando continuidade ao longo das aulas. Então, a gente vai falar hoje sobre abastecimento e reservatórios, tá? Então, umas condições gerais, assim, só para vocês entenderem, as instalações prediais de água fria, ela é um conjunto de tubulações, equipamentos e reservatórios e dispositivos. Hoje a gente vai ver, então, o conjunto de tubulação, né, alguns equipamentos e o reservatório. E depois a gente vai ver esses dispositivos, a distribuição e o dispositivo. Tá? Então, qual é o objetivo disso? É abastecer todos os aparelhos e pontos de utilização de água na edificação. E aí, seja ele torneira de jardim, bancadas, pia, bancada de cozinha, bancada de banheiro, área de serviços, né, as áreas molhadas, vamos dizer assim. Piscina, se for o caso, sauna, dependendo da situação. Então, a gente precisa ter esses pontos todos, tá? A gente precisa ter, então, de ter quantidade e qualidade, beleza? Os projetos, eles devem ser desenvolvidos juntos, tá? Então, a arquitetura, o projeto arquitetônico, o projeto estrutural, o projeto de fundação, o projeto elétrico e o projeto hidrossanitário. Por que isso acontece? Porque a gente precisa ter compatibilidade entre os projetos, tá? Então, como vocês já viram ao longo do curso aí, vocês já estão, né, numa fase, já passaram do mês, já estão, na verdade, saindo do curso, né? Igual aquela história do cachorro. Até quando o cachorro está entrando no mato? Até no meio. E do meio do mato para frente ele está saindo. Né? Então, vocês estão, teoricamente, saindo já do curso. Maria Eduarda, tá joia? Então, a gente vai pegar sempre o projeto arquitetônico como principal, porque é nele que vai ter todas as observações e todas as especificações de onde vai estar os pontos de água, né, elétrico, por exemplo, e aí a gente precisa ter a compatibilidade, né? A gente precisa compatibilizar os projetos que a gente fala, compatibilizar o projeto de estrutura, o projeto de fundação, elétrico e hidráulico, para a gente não ter nenhum desses equipamentos interferindo no outro. Então, se eu estou passando, se aqui eu tenho um pilar, como que vai passar o tubo? Como que vai passar a parte elétrica? Né? Então, a gente precisa compatibilizar esses projetos, ok? Para poder fazer essas instalações, a gente tem uma norma, né? Que é a NBR 5626, tá? E aí ela vem trazendo algumas propriedades, assim, tipo, preservar a potabilidade da água, né? Então a gente precisa, como fazer para poder ter uma água potável, garantir o fornecimento de água de forma contínua, né? Em qualidade e compressão, né?
e velocidade compatível o perfeito funcionamento dos aparelhos sanitários. Então, tipo, aquele chuveiro que não tem pressão direito, a pia da cozinha que sai pouca água, a gente vai entender isso tudo aqui. E aí essa norma também prevê essas coisas. Promover a economia de água e energia, possibilitar a manutenção fácil e econômica, evitar níveis de ruídos, né, inadequados de ocupação de ambiente, aquele, para quem mora em prédio aí, costuma o vizinho de cima dar descarga, você escuta a tubulação inteira passando, né? Então você escuta o barulho. Você sabe quando o vizinho comeu alguma coisa que não caiu bem, aquela noite que o cara vai no banheiro umas 8 vezes, você que mora embaixo não tem nada a ver com o estômago do cara e está ligado nos movimentos. Então a gente precisa também ter cuidado com esses ruídos e tudo mais. E a gente precisa, em contrapartida, né, proporcionar conforto ao usuário. E isso é ruim, beleza? Então, quando a gente fala de fornecimento, a gente tem duas formas de alimentação, que é a rede pública de abastecimento, né? Então, que é a água da Copasa, no nosso caso, né? A água que é captada lá, tratada, não sei o quê, e a companhia de água entrega na porta, ou o sistema privado, né? Que o cara tem uma cisterna, ou o cara tem um poço artesiano, alguma coisa do tipo. Beleza? Quando a gente está falando de redes públicas, né, a gente tem um ramal predial, né, que é toda uma execução por parte da concessionária. Então, a concessionária ela tem que trazer até aqui na porta, interligar a rede pública com a instalação predial. A gente vai ver isso aqui, beleza? Então, quando a gente tem um sistema público, funciona dessa forma. Vem um ramal predial, que é por conta da concessionária, e depois a gente interliga isso dentro do nosso sistema de casa. E quando a gente tem uma utilização de água de poço, né, a gente precisa consultar órgãos públicos responsáveis pelo gerenciamento de recursos hídricos. Então, o meio ambiente e tudo mais, né, a Secretaria de Meio Ambiente ela precisa ser informada, vocês vão fazer esse consumo e tudo mais, para ter um controle, né, ter o gerenciamento desse recurso hídrico. Beleza? Tranquilo? Quando a gente fala de entrada de fornecimento de água fria, esse sistema aqui é o sistema mais comum que nós temos. Tá? Então, a gente tem aqui o ramal. Eu não vou seguir as bolinhas aqui, não. Tá? Eu vou fazer como se fosse um fluxo da água. Eu tenho aqui o ramal predial, que é o que tem por responsabilidade da Copasa, no nosso caso. E aqui, gente, a gente está falando só de abastecimento, tá? Só de fornecimento de água fria. A água ela vem, então, de uma rede, de uma adutora aqui com pressão. Ela vem, passa pelo nosso registro aqui, o registro e o hidrômetro, né? Onde ele vai marcar o nosso consumo. Depois dessa água, geralmente, ela vem, sobe e abastece o nosso reservatório, que é a nossa caixa d'água. Beleza? A gente vai entender um pouco mais sobre esse reservatório hoje também, quantidade e tudo mais. E aí, depois que ele fornece aqui para o reservatório, todo o sistema da casa ele é alimentado pela caixa d'água, né? Então ele desce para a descarga do banheiro, ele desce para a pia do banheiro e desce para a pia da cozinha e para a área de serviço, se for o caso. Ok? Qualquer dúvida, vocês me interrompam. Então, toda vez que a gente tem esse abastecimento público, né, então a gente tem a rede pública, né, que vem aqui. Eu tenho o ramal predial, né? Aqui a Copasa, ela não é muito de utilizar essa caixa de registro, tá? Ela geralmente só tem aqui o registro do hidrômetro, até alguns pontos tem, mas geralmente no caso da Copasa que ela não tem. Isso vem, passa pelo cavalete, que a gente chama aqui, tá? O cavalete é onde fica fixado ali o registro é o lugar onde a gente fecha e abre a água, e o hidrômetro, que é onde registra a quantidade de água que passa. E a gente tem ali, né, o abrigo para o cavalete ali, beleza? A Copasa, ela precisa, a gente sempre tem que deixar isso de uma forma acessível para a Copasa, tá? Porque o cara precisa vir fazer a leitura
e se for o caso, o cara precisa vir dar manutenção. O ideal e o correto é que isso fique completamente do lado de fora. Ok? Fala, Eduardo. Boa noite. E aí, a gente precisa ter, então, esse ramal todo protegido, todo do lado de fora, para a Copasa poder fazer, para a Copasa poder dar a manutenção que ela precisar fazer e tudo mais, e não ter que ficar interrompendo ou tocando campainha para poder mexer. Beleza? Então, esse detalhe aqui é o detalhe do cavalete, onde vem ali. Então, quais são as partes constituintes? Né? São aquelas partes que eu falei: o ramal predial, o cavalete com o hidrômetro, né? A alimentação predial, que é a tubulação que leva a água para dentro da edificação mesmo, o reservatório inferior, se for o caso, e o reservatório de recalque, o sistema de recalque, se for o caso, quando a gente não tem pressão suficiente, tá? Então a gente tem esse reservatório inferior e o sistema de recalque, eu vou mostrar para vocês hoje como que isso funciona, e o reservatório superior, que é nada mais do que a nossa caixa d'água. Tem o barrilete, que é a parte onde, né, o número 3 aqui nesse desenho, que é o local onde a gente entra debaixo da caixa d'água para dar manutenção. Então, o ideal é que o barrilete aqui ele tenha uma altura boa para poder entrar debaixo e tudo mais. E as colunas de distribuição, ramais e sub-ramais de distribuição. A gente vai ver isso na próxima aula, sobre a distribuição. A gente vai parar hoje nos reservatórios. Beleza? Quando a gente trabalha com reservatório inferior e reservatório superior, geralmente é quando a gente tem prédio, tá? Por quê? Porque quando a gente tem uma edificação simples, a própria pressão que vem da rua, a água vem da rua, ela dá conta de subir até a caixa d'água, tá? Quando eu tenho um edifício que é muito alto, a pressão da água da Copasa, ela não consegue acessar a caixa d'água lá em cima. A gente vai ver isso mais para frente também, como que funciona. Mas, se eu não me engano, o fornecimento de pressão da Copasa são até 9 metros de altura. Então, se eu tenho uma tubulação aqui, a caixa d'água está a 9 metros, a pressão da água da rua ela tem que dar conta de chegar lá em cima. Mas, acima de 9 metros de altura, dificilmente a pressão da água vai chegar lá nessa caixa d'água. Então, o que acontece? Eu preciso ter um reservatório inferior, né? Que é o nosso número 11 aqui, ó. Eu tenho um reservatório inferior, ok? Então, a minha água da rua, ela vem aqui, de novo, ela vem aqui do ramal, passa no meu cavalete, registra e vai para uma caixa d'água inferior. Dessa caixa d'água inferior, eu tenho um conjunto de bomba ligado na energia que vai bombear essa água para a caixa d'água lá em cima, o nosso reservatório superior. Do reservatório superior, ela vai ser distribuída nas edificações, nas unidades habitacionais dentro do prédio. Beleza? Então, quando eu tenho uma edificação com mais de 9 metros de altura, quase sempre eu preciso ter um reservatório inferior para poder ter o sistema de bomba, né, para bombear essa água lá para cima, porque a água da Copasa não dá conta de chegar lá. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, eu tenho diversos sistemas, né? Eu tenho um sistema, por exemplo, que é um sistema direto, tá? Que nesse caso aqui, o fornecimento ele vem todo da água da rua, tá? Então, eu não tenho um reservatório, tá vendo? Superior, não tenho uma caixa d'água. Eu recebo a água da rua, ela passa no meu registro, e do registro eu forneço para todos os pontos da casa. Vantagens e desvantagens. Vantagem né, eu tenho a alimentação direto, né? Eu tenho um baixo custo, porque eu não preciso gastar com o tubo subindo, eu não preciso gastar com caixa d'água, eu não preciso gastar com tubulação descendo.
Então, eu tenho uma tubulação direta, eu tenho um baixo custo. Eu não tenho alimentação excedente, né? Não fico reservando água, mas eu tenho um grande problema que é o quê? O fornecimento totalmente dependente da Copasa, no nosso caso. Acabou a água da rua, acabou a água da casa. Beleza? Não tem banho, não tem jeito de fazer nada. Então, não tenho reservatório. Eu tenho a vantagem que eu tenho uma pressão boa em todos os pontos. Mas a gente não tem esse costume de utilizar essa alimentação direta. Né? Quase todas as edificações que a gente conhece não tem um sistema direto. Beleza? A gente tem o sistema indireto, né? Que é um sistema sem bombeamento, tá? Que ela tem, essa imagem é aquela mesma que eu mostrei no início. Então, ela vem, a própria pressão da rua alimenta a caixa, né? Então, ela tem pressão suficiente para alimentar o reservatório superior. A alimentação interna, ela é por gravidade, então eu não tenho nenhum tipo de bombeamento, a água ela vem aqui, passa aqui no 14, no 15, sobe até na caixa d'água, da caixa d'água para os outros pontos, a água desce por gravidade, beleza? Para isso, eu preciso ter uma altura superior a qualquer ponto de consumo. Né? Então, a minha caixa d'água ela tem que estar acima de qualquer ponto desse aqui, senão a gravidade não vai funcionar com ela, beleza? A gente tem uma garantia de abastecimento interno. Se a água da rua acabar, eu tenho uma caixa d'água aqui, eu tenho um reservatório para poder suprir essa falta de água. Beleza? E ele só vai funcionar para edificações com até 9 metros de altura, né? Que é isso que eu estava falando, porque a água da Copasa só consegue subir a pressão da água da rua, ela só sobe uma coluna d'água, que a gente fala, uma coluna d'água de até 9 metros de altura. Acima disso, eu preciso ter um sistema de bombeamento. Beleza? Esse sistema de bombeamento, ele pode ser por bombas, geralmente é por bombas elétricas, né? Então, eu tenho a alimentação que fornece no reservatório inferior. Do reservatório inferior, a gente joga essa água para cima para o reservatório inferior. Eu acho que eu tenho que é isso aqui, ó, reservatório inferior, a água da rua vem, eu puxo a água do reservatório inferior e jogo ela para o reservatório superior, e do reservatório superior desce também por gravidade para as demais, né, no caso da edificação. Beleza? Mas o que a gente quase sempre nós temos é o quê? É um sistema que acaba sendo um sistema misto, tá? Porque eu tenho alguns pontos na casa que ele é alimentado de forma direta e outras partes que é fornecido pela água da caixa d'água. A gente tem assim, dentro de casa, a gente está acostumado a falar assim, essa água aqui é direto da rua ou essa água é da caixa d'água, não é isso? Então, geralmente, a gente tem costume de colocar a água que vem da rua para alimentar, por exemplo, uma torneira de jardim. Por que a gente coloca a torneira de jardim direto na rua? Para a gente poder aproveitar essa pressão da água da rua, né? Para poder lavar carro, para poder lavar quintal, para poder, né, usar como irrigação, aguar o jardim mesmo, como a gente fala. E a gente tem alguns casos também que a gente alimenta a área de serviço com a água direto da rua. Também por esse motivo, para a gente poder aproveitar a pressão da água da rua. Por que a gente alimenta geralmente também a área de serviço com a água direto da rua? Alguém tem alguma pista, alguma dica? As donas de casa aí. Alguém tem? Ninguém? Vanessa, que é casadinho de nova. Repete a pergunta, Max. Por que vocês acham, além de aproveitar a pressão da água da rua, o que vocês acham também que a gente geralmente utiliza a água da rua,
direto para a área de serviço? Água da rua? É, Você fala Copasa. a água da Copasa, isso, sem passar pela caixa Pela d'água. qualidade? Pela qualidade? É para reservação, não consumir reservação e a máquina ter a pressão. Um é para a gente aproveitar a pressão, não é isso? A É. outra é isso que o Eduardo falou, Tawane. É para a gente não utilizar a água que a gente tem de reserva, entre aspas, que é a água da caixa d'água, de reservatório, para lavar roupa. Porque geralmente, a gente não sabe quando a água da rua está faltando, não é? Dificilmente a gente fica sabendo. E a área de serviço é, em tese, uma área que utiliza muita água. Então você bota a máquina para lavar e ela mesmo puxa água e tal, não sei o quê. Então a gente consome muita água. Ah, sim, entendi. Entendeu? Se a gente geralmente a gente não sabe quando está faltando água da rua. Não é isso? Então, se a gente não sabe que está faltando água da rua e lava a roupa normalmente, o que vai acontecer? A gente vai ficar sem água na caixa d'água, do reservatório. Então, a gente tem o costume de ligar direto da água da rua, porque, assim, em tese, a gente só vai lavar a roupa se tiver água da rua. Entendeu? Porque entre lavar a roupa e tomar banho, é melhor tomar banho, não é isso? Então, para a gente não ficar sem água da caixa d'água. Beleza? Entenderam isso? Então, a gente geralmente liga aqui, o 16 aqui, a água direta, tá? Tranquilo até aqui? Tranquilo, Max. Só uma pergunta. A situação de ligar mesmo a água da rua mais voltada para essa região da área de serviço, ela é uma coisa que é implantada, teoricamente, vamos dizer assim, desde sempre, ou é algo mais recente? Porque, para te falar a verdade, eu conheço bastante casa que não tem esse tipo de ligamento. Direto da rua. Não é, Isso. que na verdade não é nenhuma norma, sabe? Mas, por uma questão de otimização, vamos dizer assim, é melhor a gente colocar a área de serviço ligada direto na água da rua. Porque você só vai lavar roupa se tiver água da rua. Por exemplo, se você souber que não está tendo água da rua, né? Vamos criar uma seguinte hipótese. A sua área de serviço ela é ligada na água da caixa d'água, beleza? E você está sabendo que não tem água da rua, só tem água da caixa d'água, ou seja, a caixa d'água não está sendo alimentada. Você vai lavar roupa? Não. Não vai, porque senão você vai ficar sem água para tomar banho, por exemplo. Não é isso? Sim. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente já liga direto na rua. Porque na hora que você vai lavar roupa, se não tiver água da rua, você não vai lavar roupa, você vai saber que você está sem água, entendeu? Mas não é uma regra. Mas não é uma regra. Tá, ótimo, entendi. Obrigado. Ok? Então, só para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, a gente tem essa ligação quase sempre direto da rede pública. Tá? No Brasil, por que a gente não tem isso? Por que a gente tem esse costume de ter caixa d'água? Porque vira e mexe a gente tem falhas, né, no sistema de abastecimento. Então, eu tenho um reservatório domiciliar com a caixa d'água, né? Reservatório domiciliar, é um nome até bonito, né? Mas é a nossa caixa d'água azul de fibra. A gente tem o reservatório por questões de falha de sistema no abastecimento. Então, por isso que a gente tem caixa d'água em casa, né? E olha que a gente mora numa região, em tese, muito boa. Assim. A gente tem um abastecimento. A interrupção no abastecimento acontece muito pouco, né? Mas tem lugar que isso é raridade, de chegar água, na verdade, tá? E aí, aquilo que eu falei com vocês, a altura máxima do reservatório de 9 metros. 9 metros de altura. Em relação à via pública, porque é a pressão, a coluna d'água que a pressão da água da rede pública consegue subir. Beleza? Quando a gente tem, então, uma rede pública com pouca pressão, né, ou quando a gente precisa do reservatório acima dos 9 metros, acontece isso que eu já falei com vocês. A gente tem um sistema de recalque, né, que a gente fala, que é um conjunto de motor e bomba para poder bombear essa água. Então, eu tenho 2 reservatórios. Um reservatório inferior e um superior. Então, o inferior, a rede
de distribuição pública alimenta esse reservatório inferior e o meu sistema de recalque, né, o meu sistema de conjunto de bombas, joga essa água para o reservatório superior, beleza? E do reservatório superior para os pontos dentro da edificação, vem o consumo por gravidade, beleza? Então, o que a gente precisa aí como arquiteto? Né? A gente precisa se inteirar das características técnicas do reservatório. A gente precisa saber, por exemplo, a quantidade, o tamanho do reservatório. Isso está ligado diretamente à quantidade de moradores que a gente tem na edificação. Tá? E a caixa d'água é um problema muito sério para a gente no projeto. Tá? Porque a gente tem, dependendo do projeto, a gente tem uma dificuldade de colocar, né, nessa harmonização entre os aspectos estéticos e técnicos na concepção do projeto. Porque dependendo do projeto, você tem um volume muito grande. Você precisa ter, para ter a caixa d'água, né? E aí, como que você vai resolver isso arquitetonicamente falando, né? Vamos falar assim. É um trambolho que você tem que resolver no seu projeto, né? Eu vou fazer uma casinha, beleza, mas onde vai a caixa d'água? E a partir de agora, eu acho que nenhum dos outros projetos, a gente, né, nos outros estudos, nos outros ateliês, a gente se atentou muito para essas coisas, mas agora, principalmente que vocês vão começar a trabalhar com projetos mais complexos, vocês vão ver como que isso é um pouco complicado, porque é um volume, né, o volume que eu falo, assim, é um quadrado, um retângulo muito grande que a gente precisa resolver. E isso tem que estar... eu tenho que prever isso no projeto, né? Então, eu fiz o projeto todo bacanudo lá, não sei o que e tal, beleza. E a caixa d'água, onde a gente vai pôr? Não dá para pôr em qualquer lugar, né? Aquela caixa d'água azul em cima do telhado. Então, é um item agora que vai começar a dar um pouquinho de dor de cabeça. Beleza? A gente pode ter, por exemplo, um reservatório, né, de maior capacidade, ou ele pode ser dividido em outros. Eu posso, por exemplo, usar um reservatório grandão, ou eu posso colocar um monte de reservatório pequenininho para poder resolver aí o meu problema de arquitetônico, né? Então, de volume e tal. A desvantagem de você ter mais de um reservatório é na hora de dar manutenção, né? E a gente quase não dá manutenção em caixa d'água, mas o ideal é a gente lavar ela, se eu não me engano, a cada pelo menos uma vez no ano. Beleza? E aí, quando a gente está falando de edificações, principalmente prédios, né, edificações multifamiliar, a gente precisa ter um barrilete, né, que é esse espaço. A gente precisa ter um barrilete de qualquer forma, mas em edificações unifamiliar a gente quase não usa. Mas quando a gente está falando de prédio, uma edificação multifamiliar, a gente precisa ter um espaço maior. É um cômodozinho, eu acho que tem uma imagem no próximo slide, é um espaçozinho debaixo da caixa d'água, para onde tem as válvulas, onde a gente consegue dar manutenção. Beleza? Porque aí a gente consegue, né, que é o que eu estou falando, permite fazer operações de manutenção sem interromper o sistema. Beleza? Onde que é localizado sempre, quase sempre é localizado o meu reservatório superior, né? Nas coberturas, né? E de preferência mais próximos aos pontos de consumo, ok? Eu tenho outras questões, outros casos, por exemplo, que a caixa d'água ela pode ficar longe, principalmente em grandes edificações, zona rural, por exemplo, lá na faculdade. Lá na faculdade, a gente tem o prédio todo aqui embaixo, e como a parte ali, aquela parte administrativa, tem um morrão, né? Tem uma diferença de topografia muito grande, nós temos duas caixas d'água grandonas lá em cima, beleza? Qual que é a desvantagem disso? Que eu vou gastar um pouco mais com tubulação. Mas, em compensação, eu garanto pressão, eu garanto uma melhor manutenção. Então, em residência de pequeno porte, quase sempre ela está sobre o telhado, tá? E aí é importante, não é uma regra, não é uma regra. Ela pode estar em cima do telhado, pode estar embaixo do telhado, tá? Por que ela geralmente está sob o telhado, né? Embaixo do telhado? Para a gente poder ter
maior conservação, menos sujeira, né? Não perder a tampa da caixa d'água. Então, o problema disso é que, dependendo de como é o telhado, é difícil de dar manutenção. Né? Você tem que entrar, se for um cara mais gordinho, igual eu, assim, é mais complicado ainda. Outro dia eu tive que entrar no buraco da caixa d'água aqui em casa com um Deus nos acuda. Assim. E eu estava sozinho em casa ainda, deixei o alicate cair lá de cima, não tinha ninguém para buscar, xinguei Deus e o mundo, larguei que é trem, falei assim, não, senão daqui a pouco eu tô fazendo igual o Gugu, fico inventando moda. Então, melhor não mexer e manda alguém fazer. E reservatórios acima de 2.000 litros, geralmente os reservatórios que a gente tem em casas de pequeno porte, nem em residências normais, quase sempre, assim, 80% dos casos é uma caixa d'água de 1.000 litros, beleza? Em alguns casos, uma caixa d'água de 500, outros de 750, mas quase que um padrão, assim, 80% das edificações é um reservatório de 1.000 litros, beleza? Mas quando a gente trabalha com reservatórios acima de 2.000 litros, geralmente ele está sobre o telhado, ele está acima do telhado e quase sempre com uma estrutura adaptada de suporte, né? Porque a caixa d'água de 2.000 litros ela já é um trambolhão, então dificilmente a gente consegue enfiar ela debaixo do telhado. Então, geralmente ela está fora do telhado, ou em cima, ou em algum outro ponto, e quase sempre a gente precisa ter uma estrutura, né, adequada para suportar isso. Porque uma caixa d'água de 2.000 litros, por exemplo, ela pesa 2 toneladas. Então, eu preciso ter também uma estrutura que suporte isso, tá? E isso que eu falei é importante vocês sempre pensarem. É uma caixa d'água de 1.000 litros, beleza, é 1 tonelada. Onde eu vou colocar 1 tonelada? Tá? Depois, aí, nos projetos, a gente vai ver qual é geralmente o lugar que a gente coloca isso. Beleza? Então, isso que a gente estava falando, né? A gente coloca quase sempre aqui o reservatório em cima da laje, né? Que é uma forma errada, né? A gente não pode apoiar o reservatório direto na laje, porque a gente precisa ter um espaçozinho aqui para dar manutenção, mexer alguma coisa por baixo, beleza? Quando a gente trabalha com edificações muito altas, assim, prédio e tudo mais, em alguns casos a gente não tem a caixa d'água em si, aquela caixa d'água de fibra, né? Fibra de vidro. Ela é, na verdade, um grande tanque, né? A gente vê isso muito, vocês já perceberam em prédios mais altos, maiorzinhos, assim, prédios de 4, 5 andares, com apartamentos e tal, tem um volume retangular nele, assim, quase sempre não é um monte de caixa d'água, sabe? É uma caixa d'água só, como se fosse uma grande piscina, um tanque lá em cima, e ela quase sempre fica sobre a caixa de escada, porque é o local onde tem os pilares mais próximos, né? Então, a caixa de escada, como ela é menorzinha, eu tenho os pilares mais próximos e consigo reforçar essa estrutura sem interferir muito na edificação em si, tá? E aí eu faço um tanque, coloco um revestimento aqui, né, ou impermeabilizante, alguma forma de impermeabilizar isso aqui, e coloco e encho ela de água. Depois a gente vai ver isso também com mais calma, mas a gente tem que as tubulações que saem aqui no barrilete para poder dar manutenção, fechar o registro, a gente consegue quase sempre, e o ideal é que isso fique dividido em pelo menos 2 tanques diferentes, tá? Porque se eu precisar dar manutenção em um desses reservatórios, eu tenho um conjunto de válvulas aqui embaixo que eu consigo utilizar ou um lado, ou o outro, ou os 2 lados, tá? E depois a gente vai ver também sobre reserva de incêndio. Dependendo do tipo de prédio, eu tenho que ter aqui o meu reservatório, ele só é utilizado na edificação uma parte, por exemplo, até no meio aqui, né? Do meio para baixo a gente chama de reserva de incêndio. A única tubulação que pega essa água aqui embaixo é a tubulação de incêndio. A tubulação de abastecimento para edificação, ela começa aqui em cima. Então, quando a água vai baixando o nível e chega aqui, teoricamente acaba a água, né?
Porque vai que acontece de a água acabou e ainda pegou fogo. Vai apagar o fogo com o quê? Né? Com a reserva de incêndio aqui. A gente vai ver isso com mais calma também. Beleza? Então a gente precisa aqui de ter um barrilete, né? O barrilete ideal para esse tipo de situação, 1,40 m, 1,50 m. Para uma pessoa quase ficar em pé ali dentro. Dependendo da pessoa, né? A Naira, por exemplo, conseguiria ficar em pé. Mas o ideal é que ele fique ali 1,50 m, 1,60 m, para a pessoa conseguir trabalhar mais ou menos em pé. E aí, quase sempre a gente tem no último andar lá uma escadinha de marinheiro, né? Que é essa escadinha para poder subir. E tem um alçapão aqui, né? E aí a gente coloca um alçapão bom, com uma abertura de pelo menos 60 centímetros, que é 60 por 60, que é a largura de uma porta de banheiro, né? Porque se vai que o técnico que vai entrar aqui é um cara gordinho, né? Ele precisa passar aqui também. Vai que sou eu que preciso entrar nesse negócio. Beleza? Tranquilos? Reservatório inferior, geralmente ele fica no local de fácil acesso. Ele fica um local mais isolado, né? Fora principalmente de área de garagem, quando ficar passando o carro em cima e tudo mais. Afastado um pouco da tubulação de esgoto, porque a gente pode ter problema de vazamento de esgoto, uma coisa contaminar a outra, tá? E aí, quando acontece de eu colocar essa caixa d'água inferior em subsolos, eu preciso ter uma tampa dela elevada do piso, né, pelo menos uns 10 centímetros. Então, se por acaso vazou alguma água, está lavando a varanda, alguma coisa assim, eu tenho um ressaltozinho para essa água de sujeira, né, água da garagem, por exemplo, entrar dentro desse reservatório. Então, ele fica um pouquinho mais alto para evitar aí contaminações, ok? Quando a gente utiliza dois reservatórios, né, ou inferior ou superior, a gente evita uma sobrecarga nas estruturas, né? E aí, porque eu preciso, vamos voltar nessa situação aqui. Se eu tenho aqui, vamos pensar que eu tenho aqui, cada lado desse aqui, né, aqui eu tenho dois reservatórios superior. Se eu tenho, sei lá, 2.000 litros em cada um desses lados, eu tenho então 2.000 litros aqui, 2.000 litros aqui. 4.000 litros d'água. 2 toneladas aqui em cima. Eu preciso ter um sistema de estrutura um pouco mais reforçado aqui, né? Vigas mais altas, pilares mais robustos, ferragem mais robusta, né? Com a bitola maior. Se eu trabalho com dois reservatórios, um inferior e o outro superior, isso evita sobrecarga na estrutura. Se eu tivesse só um desse aqui e o outro fosse embaixo, eu teria 2 toneladas em cima e 2 toneladas no chão. Então, meus pilares aqui, as minhas vigas, né, eu conseguiria ser um pouco mais esbelto, menorzinho, para poder economizar nessa estrutura. Eu não preciso ter uma sobrecarga da estrutura para suportar essa carga de 2, 4 toneladas em cima dela. Beleza? Quando a gente tem um reservatório, né, o reservatório inferior, eu tenho dois tipos basicamente que a gente tem, que a gente chama do tipo 1 aqui, que é a nossa bomba afogada, né? É uma bomba que vai dentro da água, tá? E ela puxa dentro da água, ou a gente tem a bomba do lado de fora, tá? A vantagem da bomba do lado de fora é que a gente tem manutenção melhor, ok? Então, eu tenho um reservatório dentro da água, a tampa é elevada, que eu estava falando, tá vendo? E daqui a gente puxa o sistema todo, bombeia lá para o reservatório superior. Então, a gente tem a casa de bomba, ou né, afogada, que a gente fala, ou uma condição fora que é melhor para poder dar manutenção. Beleza? Tranquilo até agora? Então, na NBR 5626, a gente fala também um pouco de capacidade dos reservatórios, tá? Que é um padrão de consumo. Então, a gente trabalha com a frequência e duração de interrupção de abastecimento. A gente precisa ter uma ideia disso, mas a gente quase não tem, tá? Mas aí a gente sempre a gente tem como norma
em residências pequenas, a gente tem uma reserva mínima de pelo menos 500 litros. Ok? Que é o que a gente fala, eu estava falando com vocês, que a gente tem, pelo menos, a gente tem o costume de ter 1.000 litros. Só que o recomendável é que a gente tenha uma capacidade suficiente para 2 dias de consumo. 500 litros não dá. Né? Acho que nem uma caixa d'água de 1.000 litros, dependendo da situação, não dá para a gente ter 2 dias de consumo. É o recomendável na norma, que a gente tenha 2 dias de consumo. Beleza? Olha, mesmo slide. Então, se eu tenho que ter 2 dias de consumo, eu preciso fazer umas continhas, né? Então, eu preciso, por exemplo, a faixa de consumo de água é entre 1.500, entre 150 litros a 400 litros por dia, beleza? Então, vamos fazer uma média aí de 200 litros por dia. 200 litros de água por dia, por pessoa, beleza? Vocês acham que vocês gastam 200 litros de água por dia? Alguém acha que consome 200 litros de água? Eu acho que não, Max. Você Então, fala não? uma pessoa só? Uma pessoa só. 200 calculamente. 200 litros, a gente vive confortável. A gente não gasta 200 litros, né? Entre 150 e 200 litros por dia, por pessoa. Claro que isso é muito variável, né? Tem gente que toma um banho mais demorado, tem outros que vai lavar o cabelo e fica lá o dia inteiro, e por aí vai. Então, esse consumo, aí a gente está bebendo água, está lavando vasilha, está tomando banho, essas coisas todas, ok? Nós vamos fazer uma média, então, de 200 litros por dia, ok? Por pessoa. O consumo diário das edificações, a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter pressão e vazão nos pontos de utilização, né? Então, tem que ter uma quantidade boa de água e uma água de qualidade, né? A qualidade e frequência da utilização dos aparelhos, né? Para eu poder fazer essa conta, eu preciso ter a quantidade, a população, quantas pessoas eu tenho em casa, a condição socioeconômica. Por que a condição socioeconômica afeta? Porque se eu tenho uma situação, uma família com a condição social econômica um pouco melhor, o cara ele vai ter um chuveiro bacana, o cara, né, que consome muito mais água, o cara vai ter uma banheira, ele vai ter uma lava-louça, né? Isso tudo gasta muito mais água do que a casa de uma pessoa que não tem esses itens, ok? E o clima, né? Então, se é uma região mais quente, uma região mais fria, tá? Isso interfere muito. Depois eu vou colocar esses slides lá para vocês poderem ter esses registros lá, ok? Então, a gente precisa ter taxa de ocupação, tipo de uso da edificação e o consumo per capita. Eu preciso ter uma ideia disso, beleza? Então, eu tenho uma formulazinha para a gente poder entender que o consumo diário ele vai ser a população que ocupa a edificação vezes o consumo per capita, o consumo por pessoa. Então, beleza. Se eu tenho... acho que eu tenho um exemplo aqui. Não tenho um exemplo. Mas é simples. Se eu tenho uma casa com 2 pessoas e cada uma consome 200 litros por dia, então o consumo diário é 2 vezes 200, 400 litros. Ou seja, 400 litros por dia, uma caixa d'água de 1.000 litros, uma casa com 2 pessoas, em tese, resolve. Eu tenho reserva para 2 dias, beleza? Agora, se eu tenho uma família com 5 pessoas, a da Vânia é 5, né, Vânia? Sim. Então, Sim. na casa da Vânia são 5. Se cada um consome 200 litros, já é 1.000 litros por dia. 1.000 litros por dia não resolve. Minha caixa d'água de 1.000 litros, eu não tenho reserva para 2 dias. Mas beleza, a Vânia tem 2 crianças, vamos falar que as crianças, são 3, né? As 3 crianças utilizam só 150 litros cada uma, ou 100 litros cada uma. Mas a Vânia e o marido, 200 cada um. Então, 400. Mais 3 crianças, 700 litros, 700 litros, vezes 2.400. Então, uma caixa d'água de 1.000 litros, teoricamente, não dá para ter uma reserva para 2 dias. Ok? Mas isso, gente, é só uma média, só para a gente ter uma ideia. Isso vale muito quando a gente vai fazer um prédio. Ok? Eu vou fazer um prédio. São quantos apartamentos?
como que vai ser a caixa d'água? Vai ser uma caixa d'água só? A gente vai tirar o consumo na saída da caixa d'água, porque tem essa possibilidade, a gente vai ver com mais calma. Então, eu preciso fazer todas essas contas, ok? Só para a gente ter uma ideia aí sobre taxa de ocupação, né? Residência e apartamento, 2 pessoas por dormitório, que a gente considera. Quando a gente está falando de banco, a gente considera uma pessoa por 5 metros quadrados de área, escritório, uma pessoa a cada 6 metros, loja, né? Uma loja com pavimento, só pavimento térreo, uma pessoa a cada 2 metros quadrados e meio, as lojas em pavimento superior, 5 metros quadrados, shopping, uma pessoa por 5 metros quadrados, museu e biblioteca, 5,5 uma pessoa a cada 5 metros quadrados, salão, restaurante e por aí vai. Teatro, cinema, auditório. Então, lá na faculdade, por exemplo, tem que ter feito uma conta para poder ter uma média de qual o volume da caixa d'água a gente tem que ter lá, né? Ou então, eu preciso ter mais ou menos quantas pessoas eu vou ter, qual é a minha metragem quadrada, para eu poder saber quantas pessoas eu tenho por metro quadrado para poder saber a capacidade, ok? E por aí vai, ó. Consumo em prédio, né? Consumo predial. Então, se eu tenho um alojamento, eu tenho 80 litros per capita, né? Por pessoa. Um ambulatório, cinema e por aí vai. Beleza? Depois eu vou disponibilizar essas tabelinhas para vocês lá. Lavanderia, 30 litros de água por quilo de roupa seca. Ok? E aí, a capacidade do reservatório, essa vai ser sobre aqueles dados lá. Então, e é isso que eu estou falando com vocês. Né? Sempre adotar, no mínimo, 2 dias. Ok? Beleza? E aí, quando a gente trabalha com 2 reservatórios, o inferior e o superior, a gente coloca sempre o volume total, então a gente faz essa conta e chega num volume. E aí, quando a gente vai trabalhar com 2 reservatórios, a gente sempre trabalha com 60% do volume no reservatório inferior e 40% desse volume no reservatório superior. Beleza? E a reserva de incêndio, ela fica no reservatório superior. Ok? Um exemplo de dimensionamento é esse que eu fiz aqui já. Eu fiz esse com vocês aqui da Vânia e tal. E aí, quando a gente tem uma residência com 2 quartos, não sei o que e tal. Ok? Aí vai fazer as continhas aqui. Então, 2 pessoas por quarto. 1 quarto, né, de empregada, se for o caso. Aí são 5 pessoas. Vezes 20 apartamentos. Vai dar um total de 100 pessoas. 100 pessoas, a cada um consumindo 20 litros, vai dar 20 mil litros, né? E para uma reserva para 2 dias, eu precisaria ter uma caixa d'água de 40 mil litros. Então, se eu tenho uma caixa d'água de 40 mil litros, eu colocando 60% embaixo e 40% em cima, eu preciso ter uma caixa d'água de 26 mil litros em cima e uma caixa d'água de 24 mil litros embaixo. Ok? E aí, quando a gente está lá, eu estava falando com vocês, a gente tem 2 tipos de reservatório. Os moldados em loco, que é aquilo que eu estava falando com vocês, né? É como se fosse uma grande piscina, vamos dizer assim. E a gente tem os dimensionamentos. Então, lembrando que 1.000 litros de água, ele é equivalente a 1 tonelada e ele é equivalente a 1 metro cúbico, né? Então, precisa ter um reservatório de 1 metro cúbico, cabe 1.000 litros, que é o equivalente a 1 tonelada. Beleza? Isso aqui é o que eu estava falando. Alguém fala alguma coisa aí para mim? Eu acho que o meu fone descarregou. Oi, Marcos. Não, foi só de um lado. Foi só de um lado. Na hora que descarregar o outro, eu troco aqui. Obrigado. Então, eu tenho aquele exemplo que eu estava falando, era o seguinte: eu tenho 2 reservatórios, ok? Aí, nesses reservatórios, eu tenho diversos registros, tá? Então, eu tenho
um ramal aqui, ó, é um ramal para consumo. Tá vendo? Esse primeiro de baixo aqui. Então, ele vai subir, eu tenho uma válvula geral, porque eu posso fechar aqui e fechar aqui, e essa tubulação, ela vai até um determinado ponto do compartimento, tá vendo? De um lado e do outro. Qual que é a vantagem disso? Eu posso fechar esse registro aqui e utilizar só esse. Ou eu posso fechar esse e utilizar só esse. Deixo os dois abertos, desce igual. Eu tenho ele aqui em cima, tá vendo? Ó? Por quê? Por causa da reserva de incêndio, que é o que eu estava falando com vocês. Porque a tendência é que a caixa d'água ela fique sempre o quê? Sempre cheia, porque a gente tem uma boia aqui e a alimentação vem por cima. Logo que isso aqui abaixa o nível um pouquinho, a boia lá ativa, eu volto a receber abastecimento da rua aqui para essa caixa d'água subir. Beleza? Nesse caso aqui, quase sempre eu recebo lá da bomba lá embaixo. Então, dificilmente a gente vai ter esse nível tão baixo. Mas vai que acabou a água na rua, rolou o consumo diário normal. Quando chega nesse nível aqui, a água para consumo, ela acaba. Só que eu ainda tenho uma parte que é o que a gente chama de reserva de incêndio, porque vai que a gente precisa. Pegou fogo, eu ainda tenho uma água para combater o incêndio, mesmo que eu tenha ficado sem água nos últimos dias, por exemplo. A gente tem, então, o registro aqui, o ramal, que vai para a tubulação de combate a incêndio, ela pega aqui na parte de baixo. E eu preciso ter também um ramal aqui na parte de baixo para limpeza. Se eu precisar esgotar essa água toda, né, eu também tenho que ter um registro aqui para poder esgotar a água, poder fazer uma limpeza. Essa história da reserva de incêndio é um negócio de incêndio, desculpa, é um negócio que é muito simples, mas é uma sacada muito boa. Vocês não acham? Toda vez que eu vejo isso, o cara que pensou isso é muito inteligente. Mas é muito azarado também, né? O negócio pegar fogo e ainda ter faltado água nos últimos dias. Assim. Mas vai que, né? Beleza? Tipo de reservatório, né? A gente pode ter industrializado, né? Ele pode ser de fibrocimento, metal de polietileno, fibra de vidro. Hoje a gente tem muito de fibra de vidro, tá? Mais fácil de carregar, mais leve e tudo mais. Ele pode ser pequenas, né? E médias, no máximo aí de 1.000 até 2.000 litros a gente encontra, fácil para comprar. Depois disso, a gente precisa comprar ele para fabricar e tudo mais. E ele pode ser feito de aço, tá? Quando a gente vai usar grandes reservas. O reservatório, né, de fibra e de PVC, ou de PVC, tem umas vantagens, né, que é isso que eu falei. Ele tem a superfície interna lisa, isso é mais higiênico, né, agarra menos sujeira. Ele é leve, ele tem os encaixes mais precisos, ele é fácil de transportar, instalar e de dar manutenção. É por isso que a gente tem muito hoje de fibra de vidro, que ele é levinho e tal, que é aquela caixa d'água azul, a gente está acostumado com ela. Beleza? Na caixa d'água azul normal, a gente tem, então, um sistema que vem a água da rua aqui, alimenta a caixa d'água, tem uma boia aqui. Então, toda vez que eu diminuo esse consumo, a boia ativa, libera a água aqui para poder encher a caixa d'água de novo. Eu tenho 2 sistemas para dar manutenção nele, tá? A gente chama o de cima aqui, a gente chama ele de ladrão. Por que eu tenho esse registro, essa água aqui que vai embora? Tá vendo? Ela escoa livre aqui. Ela vai para o terreiro, para a rua. Porque se der um problema na minha caixa d'água aqui, na minha boia, e isso aqui ficar alimentando água direta, o nível vai subir, a água vai entrar aqui e daqui ela vai embora. Eu vou perder a água, mas não vai transbordar e fazer cagada. Por isso que ela não tem nem válvula. Embaixo aqui eu tenho uma válvula para limpeza, ok? Que também vai embora aqui. Porque se eu precisar lavar essa caixa d'água, né, de tempos em tempos a gente precisa lavar. Aí a água suja que fica aqui, eu abro aqui e jogo ela fora por aqui. E do lado de cá é onde eu tenho a tubulação de consumo, tá? Uma válvula geral que se eu precisar fechar aqui para mexer em toda a edificação. Limpeza, 2 vezes no ano. Quem que faz? Eu não faço. Tem 7 anos que eu moro aqui e limpei ela uma vez porque deu treta. Mas a gente tem que desinfetar, né? Então tem aqui
todo um procedimento de limpeza aqui, ok? Tranquilos? Beleza? Na próxima aula a gente vai ver sobre redes de distribuição, a partir daqui, ó. Então, eu alimentei a caixa d'água, chegou aqui, ó. A gente entendeu como que isso funciona hoje até aqui. Daqui para lá, né, que vai para o consumo, é a distribuição, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Conseguiram entender isso aqui? Alguma dúvida? Algum comentário? Tá tranquilo. Também tá tudo tranquilo. Tranquilo? É uma aula mais teórica, mas eu acho que é bem dinâmico, assim, dá para entender com facilidade e tal. Depois eu vou deixar umas atividades lá com meio que vocês poderem estudar isso também. Beleza? Beleza. Pessoal, Beleza. então é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, a gente vai conversando. E eu vou disponibilizar a aula no YouTube para vocês também depois. E os slides lá no Pincel. Ok? Ok, Max. Obrigada, boa noite. Boa sorte com a Micheline. Fala com a Micheline que eu vou mandar um abraço para ela. Pode deixar. Boa noite. Tchauzinho. Boa noite. Tchau, boa noite.